Olá, senhores pais e catequizandos, o meu nome é Nalan Tadal e vou estar conduzindo mais essa pequena catequese com vocês hoje. O tema de hoje será Como me confessar bem? Exame de consciência. Então, basicamente, dentro do nosso tema, nós temos uma pergunta e logo na sequência nós já temos uma das respostas possíveis para essa pergunta. Ou seja, como me confessar bem? Fazendo um exame de consciência. E a partir desse exame de consciência a gente consegue se confessar bem. E o que seria um exame de consciência? Todos nós somos pecadores. E é exatamente por sermos pecadores que nós acabamos ficando cegos para os nossos próprios pecados. Assim, um exame de consciência seria um autoexame sobre a nossa vida, sobre os nossos atos e sobre os erros que cometemos ao longo da nossa vida ou desde a nossa última confissão. E assim, ao identificarmos esses erros e esses pecados, nós possamos depois nos confessar e obter o perdão desses pecados. Relembrando da nossa última catequese sobre o sacramento da crisma, onde eu apresentava um exemplo em que a nossa alma poderia ser comparada com uma folha de papel em branco, onde quando nós vamos pecando, essa folha ela vai se manchando a partir dos nossos pecados. Dentro desse contexto, dentro desse exemplo, um exame de consciência seria como se nós parássemos para olhar para essa folha de papel e identificarmos ali as manchas e os erros, os pecados que estão manchando essa folha, estão manchando a nossa alma, para depois de arrependidos, nos confessar para um sacerdote e obter assim o perdão dos nossos pecados. E dentro desse exemplo ali, a confissão seria como se nós apagássemos essas manchas e esses erros, esses pecados da nossa alma. Mas, na prática, como eu posso fazer um exame de consciência? Bem, existem muitas maneiras, existem muitas formas de ser feito um exame de consciência. Pode ser simplesmente parando para analisar a nossa vida, pensando nos pecados que cometemos. Pode ser com um momento de oração. Existem muitas formas, né? E até na internet, se você procurar, você encontra alguns guias, alguns manuais, alguns que nos orientam de como fazer esse processo. Hoje eu irei apresentar um deles que é da ACI Digital e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, após acabar esse vídeo, vocês podem clicar nesse link e fazer o exame de consciência, se preparando para a confissão. Então, dentro deste guia, dentro deste manual da ACI Digital, ele apresenta alguns pontos que são importantes. E aí eu vou estar comentando eles aqui agora nessa catequese, só para ter uma ideia e depois vocês possam estar fazendo o exame de consciência em si lá através do link que está aqui embaixo. Então, primeiramente, ele traz algumas orações. Então, é importante orar antes de fazer esse exame de consciência e antes de fazer a confissão, porque a confissão em si é algo espiritual. Então, é importante estar em sintonia com Deus, estar em um momento de oração, estar pedindo para que Deus ilumine a nossa inteligência, para que nós possamos identificar esses pecados da nossa vida, para depois, assim, com a força de Deus ainda, nos arrependermos de ter pecado e depois nos confessar esse pecado e assim fazer um firme propósito de não mais voltar a cometê-los. Então é muito importante essa parte da oração. Não é algo simplesmente humano em que eu paro e racionalmente paro para pensar e lembro dos meus pecados. Mas é algo espiritual, onde que nós precisamos estar ali em uma sintonia com Deus. Por isso a importância da oração. E neste guia ele traz ali algumas recomendações. Então, primeiramente ele traz a oração do Vinde Espírito Santo, depois um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. E depois rezar o Salmo 50 e o Salmo 129, que são dois salmos que são dentro deste contexto do pecado e reconciliação. Na sequência, ele traz as condições para uma boa confissão. Então aqui eu vou ler como que está escrito lá no site e comentar um pouquinho com vocês a respeito disso. O conhecimento dos próprios pecados, sem o necessário arrependimento, em vez de diminuir, só aumenta a gravidade das nossas culpas. E arrepender-se sem pedir perdão agrava ainda mais o erro. É necessário reconhecer que erramos, arrepender-se dos erros e pedir perdão por esses erros. Então,
o que isso quer dizer? E depois eu ainda acrescentaria e fazer um firme propósito de não voltar a cometer esses pecados. Então, vamos analisar parte por parte do que está escrito nessa frase para entendermos um pouco melhor. Primeiramente, ele diz assim: o conhecimento dos próprios pecados, sem o necessário arrependimento, em vez de diminuir, só aumenta a gravidade das nossas culpas. Ou seja, então, se a gente conhece os nossos pecados, mas não nos arrependemos deles, ou não pedimos perdão, ou se pedimos perdão sem nos arrepender, isso acaba piorando ainda, acaba agravando a gravidade das nossas culpas, acaba aumentando a gravidade de nossas culpas. Então é errado. Depois, continua na sequência assim: e arrepender-se sem pedir perdão agrava ainda mais o erro. Ou seja, como na primeira parte que o conhecimento dos próprios pecados sem se arrepender é errado, e arrepender-se sem pedir perdão também é errado. Então nós, quanto católicos, nós precisamos, a nossa confissão é um sacramento e nós precisamos fazer esse sacramento junto com o padre para que ele possa administrar esse sacramento. Então nós precisamos nos confessar com o padre. Nós podemos, sim, é claro, fazer um momento de oração, conversar com Deus, falar dos nossos pecados, dos nossos arrependimentos, fazer firmes propósitos de não mais voltar a cometê-los, mas o perdão em si é dado no sacramento da confissão. Então nós precisamos ir até o sacerdote e nos confessar. Na última parte que eu acrescentei, que seria fazer um firme propósito de não voltar a cometer esses pecados, é muito importante isso também. Se arrepender, pedir perdão e fazer um firme propósito de não mais voltar a cometê-los. É claro que ao longo da vida a gente tropeça, a gente cai e acaba cometendo esses pecados novamente, mas nós temos que ter pelo menos a intenção, este firme propósito de não mais voltar a cometê-los. E o terceiro ponto desse guia seria o exame de consciência em si. E como seria esse exame de consciência? Basicamente, lá neste guia ele pega os 10 mandamentos, pega uma parte do que seria ser um bom cristão e faz uma análise em cima desses pontos para que nós possamos ir meditando sobre a nossa vida e assim identificarmos os nossos pecados que nós temos cometido. Então, por exemplo, dentro dos 10 mandamentos, não é literalmente o que está escrito naquele mandamento, mas sim ali dentro existe outros pecados que podem ser englobados dentro daquele mandamento. Então, por exemplo, o segundo mandamento: não tomando seu santo nome em vão. Bem, aqui abre um parênteses, né? Vocês sabem qual que é o nome de Deus? Nosso Deus possui um nome. O nome do nosso Deus é aquele que sou, eu sou, aquele que é. Então, acaba ficando Yahvé, Javé. E então esse é o nome de Deus. Nós muitas vezes nem sabemos o nome de Deus, né? Achamos que é simplesmente Deus com a letra maiúscula. Mas o nome de Deus é esse. Então, não tomando seu santo nome em vão, não é simplesmente não pronunciar o nome de Deus, não usar esse nome de Deus de qualquer maneira, mas sim não cantar músicas que ofendem a Deus, não contar piadas em que Deus é um dos personagens e aí a gente dá risada dessa piada. Também não falar mal do Papa, que é representante de Cristo aqui na Terra, o vigário de Cristo. Então, existem ali dentro muitas outras perguntinhas que ele vai fazendo para que a gente possa ir analisando a nossa vida e ver se a gente cometeu esse pecado. Outro exemplo, o quinto mandamento, não matando. Seria simplesmente, unicamente, não retirar a vida física de uma pessoa, matar uma pessoa? Não, seria também não odiando, não negando perdão a quem nos pede. E ali dentro existem muitos outros tópicos que ele nos faz meditar para ver se a gente está cometendo esse pecado. Então por isso que é importante, eu peço que vocês, assim que acabe essa catequese, possam estar indo aí nesse link e fazendo o seu próprio exame de consciência. E depois ele faz ali também análise de todos os outros pecados, né? Depois o outro ponto. Tenho sido um bom cristão? Veja bem, não basta simplesmente não pecar, mas nós também precisamos ser um bom cristão, fazer coisas, né? Não simplesmente deixar de fazer, deixar de pecar, mas passar a fazer, passar a praticar boas obras, né? Ser um bom cristão verdadeiramente, né? Se nós formos pensar um pouco a respeito daquela passagem bíblica em que Jesus diz, né?
sejais frio ou quente, mas o morno eu abomino, eu vomito, alguma coisa assim. Então, o frio é aquele que peca. E o quente é aquele que faz, além de não pecar, também faz as boas obras, né? Então, simplesmente deixar de pecar está ali mais ou menos no morno. Então, a gente tem que ter essa ação, essa atitude de fazer as boas obras de um cristão. E ali dentro também ele traz alguns exemplos, né? Então, dando de comer a quem tem fome e dando de beber a quem tem sede. Eu dou esmolas, eu ajudo aos pedintes, aqueles que têm fome, aqueles que passam por necessidade. Depois tem outro ponto lá, vestindo os que estão nus. Se eu tenho muitas roupas em casa, eu acho que sempre está faltando, eu tenho muitas roupas no meu guarda-roupa que eu sequer uso e acho que ainda está faltando roupas e não dou para aqueles que necessitam. Então ali dentro ele vai abrindo cada um desses pontos e explicando um pouquinho melhor para que a gente possa se autoanalisar. Depois eu acrescentaria ainda, não tem neste guia, mas eu acrescentaria os 5 mandamentos da igreja. Então o primeiro mandamento da igreja, participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho neste dia, né? Então é um mandamento da igreja participar da missa inteira aos domingos ou no sábado à noite. Então não podemos chegar atrasados na missa, não podemos sair antes que a missa acabe. E essa parte das abster-se de ocupações de trabalho, somente podemos realizar aqueles trabalhos que são essenciais, que não podem parar, né? E depois o segundo mandamento da igreja, confessar ao menos uma vez ao ano. Então, confessar ao menos uma vez ao ano é um mandamento. Se a gente não se confessa pelo menos uma vez ao ano, já é mais um pecado. Então, precisamos nos confessar pelo menos uma vez ao ano. Terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Ou seja, ao menos pela Páscoa da Ressurreição, nós temos a Páscoa uma vez por ano, então fica quase que uma vez ao ano também, receber pelo menos uma vez ao ano o sacramento da Eucaristia. Quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Igreja. Então, o jejum é obrigatório na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Nesses dias é obrigatório o cumprimento do jejum. Não é simplesmente deixar de comer carne nesse dia, isso é abster-se. Então, o jejum é deixar de realizar uma refeição e existem outras formas de jejum também que vocês podem procurar na internet que vai estar explicando lá melhor. Mas o jejum é obrigatório nessas datas. Se não realizar o jejum, é pecado. Ajudar a igreja com suas necessidades. Então seria pagar o dízimo ou ajudar a igreja de outras formas também, ajudando a comunidade, ajudando a igreja naquilo que ela necessita, sendo catequistas, sendo coroinhas, sendo essa força que ajuda a igreja. Não simplesmente da forma monetária, né, pelo dízimo, mas também na ajuda física, na ajuda que a igreja precisa. E depois, lá nesse guia, ele continua fazendo mais algumas orações em preparação para a confissão e depois de confessar também tem mais algumas orações em agradecimento. E assim encerra todo esse processo de exame de consciência e confissão. Eu espero que tenha ficado clara essa catequese. Então, basicamente, o exame de consciência é algo muito simples, né? É isso de pararmos para analisar a nossa vida ou desde a nossa última confissão e buscarmos encontrar esses erros e esses pecados que temos cometido dentro desse período, para depois nos confessar. Simplesmente isso. E vamos encerrar agora fazendo uma oração da Ave Maria, pedindo que Maria possa estar intercedendo por nós junto a Deus, para que nós possamos descobrir os nossos pecados, nos arrepender, pedir perdão e fazer este firme propósito de não mais voltar a pecar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.